Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, sou professor de Direito Administrativo e voltamos então aqui para a gente continuar tratando sobre os poderes da administração pública. Aliás, eu dou aquele lembrete de sempre que se você por acaso perdeu alguma coisa, você pode avançar, voltar essas aulas quantas vezes você quiser, dar uma olhada sempre nas suas anotações e ter alguma dúvida, pode mandar sua dúvida aqui para nós, que é um prazer em sanar todas as suas dúvidas. Maravilha! Vamos continuar então aqui, já falamos do poder vinculado, já falamos do poder discricionário e tal. Eu quero continuar com você a partir de agora falando do poder regulamentar. Mas para isso, vou precisar daquela ajuda marota da produção para botar as imagens, produção, na tela. Vamos lá, maravilha, ó. Poder regulamentar. Alexandre, o que é o poder regulamentar? Eu já vou dar um spoiler aqui para você, tá? Para você não confundir, inclusive, esse poder regulamentar aqui com o poder normativo, tá? Tá bom? A gente vai falar do poder normativo daqui a pouco, mas já vou dizer para você tomar cuidado para não confundir. Tem alguns poderes que as bancas gostam de confundir. O regulamentar e o normativo são um exemplo, e daqui a pouquinho, quando eu falar do disciplinar e do de polícia, você também vai ver uma outra situação em que as bancas gostam de querer sacanear você. Agora, professor, por quê, né? Assim, o que tem a ver, o que é o regulamentar, né? E por que eu não posso confundir ele com o normativo? Eles são parecidos para poder haver algum tipo de confusão? Eles são um pouco parecidos, tá? Mas vamos por partes então. Primeiro, o que é o poder regulamentar? Esse poder regulamentar ele está previsto lá na Constituição Federal, tá? A própria Constituição Federal diz isso. O famoso artigo 84 da Constituição, que fala das competências do presidente da República, tá? Então nós temos no texto constitucional um artigo, né, que ele é dedicado a falar o que o presidente da República pode fazer. Lá no inciso 4º, né, nós temos dois comandos aqui. Tá? Na verdade, esse inciso 4º aqui do artigo 84, ele poderia ser dividido em duas partes, mas o legislador acabou colocando tudo no mesmo saco, tá? Mas basicamente, o que está dizendo aqui pra gente? Ó, o presidente da República, ele tem o poder de fazer o quê? De sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. É o que a gente conhece, né? O presidente ele pode sancionar, ele pode vetar um projeto de lei, né? Ele pode promulgar, ele pode publicar uma lei. Bom, isso aí a gente já ouviu falar na nossa vida tranquilamente. Agora, essa segunda parte que é interessante, quando fala assim, ó, bem como, né? Bem como o presidente também pode expedir decretos, tá? E regulamentos, no nosso caso a gente vai focar no decreto, tá bom? Para sua fiel execução. Sua de quem, professor? Quando a gente lê aqui a redaçãozinha, né? Esse sua está se referindo o quê? Está se referindo às leis, tudo bem? Então, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua, ou seja, das leis, né? Sua fiel execução, ou seja, fiel execução das leis. É aí que entra esse decreto que que estamos estudando neste exato momento, que é o decreto chamado de regulamentar, né? Decreto regulamentar, que alguns também chamam de decreto executivo, tá bom? Que é exatamente o que eu coloquei para você aqui, ó, no cantinho do nosso slide aqui, ó. No uso deste poder, né, ou seja, deste poder regulamentar aqui, o chefe do executivo expede os chamados decretos regulamentares, ou também chamados de decretos executivos. O nome decreto executivo está um pouco velho, tá? Atualmente as bancas e a doutrina, eles utilizam mais a expressão decreto regulamentar, tá bom? Alexandre, mas assim, o que é exatamente esse decreto regulamentar? Eu estou vendo então que diz aqui a Constituição Federal que o presidente pode expedir esse decreto para regulamentar uma lei, né? Ou seja, para dar fiel execução a uma lei. Mas o que é regulamentar? O que é dar fiel execução a uma lei? Quer ver só? Vamos dar uma avançada aqui, ó, pegar uma tela em branco e eu vou te mostrar de novo, pela bilionésima vez, um negocinho que eu já te mostrei, mas que vira e mexe nos explica muita coisa, que é aquela famosa pirâmide da hierarquia das normas. Nossa, Alexandre, a gente sempre cai nessa pirâmide, né? Vamos lá. Essa pirâmide pode ser dividida em três partes básicas. No topo nós temos a Constituição Federal. Aqui nós temos os atos normativos primários, aqui os atos normativos secundários, né? E aí nós temos o seguinte, essa pirâmidezinha aqui, a gente já falou que de baixo para cima, né, ela denota um grau de hierarquia, botar um H, igual na empresa que você trabalha, né? Quem está embaixo obedece quem está em cima, né? E todo mundo, no fim das contas, obedece à Constituição Federal.
Agora, ao mesmo tempo que de baixo para cima há esse grau de hierarquia entre as normas, existe um fenômeno que se dá em sentido contrário, né? À medida em que eu desço nessa pirâmide aqui, o grau de detalhamento, vou colocar aqui assim no cantinho meio deitado, né? O grau de detalhamento ele vai aumentando, tá? Nós temos menos detalhes no topo da pirâmide e à medida que a gente desce até chegar nos secundários, o grau de detalhamento ele vai aumentando. Como assim, Alexandre? Vamos lá então. O negócio é o seguinte, né? A Constituição Federal, ela nos dá diversos direitos, né? Quando você lê a Constituição Federal, você vê que ela fala, por exemplo, que nós temos direito à educação, que nós temos direito à saúde, né? Que nós temos direito, por exemplo, sei lá, né, à previdência social, tá bom? Que nós temos direito ao transporte, né, o transporte público, tá? A Constituição traz um monte de coisa, que nós temos direito à moradia. Né? Só se você for, por exemplo, no artigo 6º da Constituição Federal, você vai ver que o artigo 6º traz uma porrada de direitos, né? O artigo 6º fala que são direitos sociais, né, além de outros que visam melhorar nossas condições. Educação, saúde, transporte, lazer, segurança, moradia, previdência social, assistência aos desamparados, são vários e vários e vários direitos que a Constituição traz. Só que, ao mesmo tempo que a Constituição traz esses direitos aqui, tá, ela não fala muitos detalhes sobre esses caras, ela fala o básico, tudo bem? Então, por exemplo, sobre, né, a educação, a Constituição Federal, ela fala, por exemplo, o básico, ela fala só princípios, só diretrizes acerca da educação, tá? Nisso pode acontecer o que então? Nisso pode, por exemplo, o presidente da República, ou melhor, pode vir uma lei, né, para regulamentar isso aí. Então vamos imaginar o seguinte, né? Com base no direito à educação que é previsto na Constituição Federal, tá? Vem uma lei, tudo bem? Vem uma lei, e essa lei traz, por exemplo, um Bolsa Escola. Tá? Eu já dei até esse exemplo em outra situação para você, mas eu vou retomá-lo, tá bom? Poderia ser qualquer outro. Vem uma lei e traz, por exemplo, um Bolsa Escola, tá? E aí, essa lei fala, por exemplo, que esse Bolsa Escola vai ser um valor, por exemplo, aqui, né, de 100, tá, a 300 reais, tá bom? Que vai ser pago ali, tá? Sei lá, né, vai ser pago mensalmente, tá? Vai ser pago mensalmente às famílias que mantiverem seus filhos regularmente matriculados ali no ensino fundamental e médio, tá bom? Então vem uma lei, por exemplo, e traz esse Bolsa Escola aí, tá? Por exemplo, nesses moldes aqui. Beleza. Bem, com base nisso, podem surgir algumas dúvidas operacionais. Falar, Alexandre, mas é de 100 a 300 quanto? Né? Por exemplo, eu tenho um filho, tá? Meu vizinho tem 5 filhos, eu vou ganhar 100, meu vizinho ganha 300, como é que é, né? Esse mensalmente, é que dia do mês que eu recebo esse benefício? Tá? O que se considera um aluno regularmente matriculado no ensino fundamental e médio? Então ficam algumas dúvidas, por exemplo, que a lei não sanou essas dúvidas aí, tá bom? Com base nisso, qual que vai ser a grande sacada aí, tá? Com base nisso, vai vir então o presidente da República, isso no âmbito federal, tá? Se for, por exemplo, no âmbito estadual, seria o governador, se fosse uma lei municipal, seria o prefeito, ok? Mas, falando no âmbito federal, viria, por exemplo, o presidente da República e o presidente da República expediria um decreto, tá? Um decreto regulamentar, tá bom? E esse decreto regulamentar, ele faria o quê? Ele traria detalhes acerca desta lei aqui, de modo a torná-la, então, operacionalizável, torná-la executável na prática. Então, por exemplo, o decreto diria, quem tem um filho, tá, ganha 100 reais. Quem tem 2 filhos ganha 200 reais, quem tem 3 filhos ou mais ganha 300 reais. Beleza, o decreto, então, regulamentou como que é feito esse cálculo aqui, que a lei não tinha dito. Tá? Aí o decreto fala, esse valor vai ser pago todo último dia útil do mês. Pronto, já respondeu uma dúvida que a lei não respondia aqui, né? O que é estar regularmente matriculado? É de acordo com a chamada, de acordo com a pauta do professor. Então tem que ter no mínimo 75% de presença, né? Pronto, já sanou a dúvida do que é estar regularmente matriculado, por exemplo. Tá? Então são detalhes que a Constituição Federal não diz, porque a Constituição só fala do básico, tudo bem? Aí você percebe que a lei já foi mais específica um pouco, já falou que ia ganhar de 100 a 300, que ia ser mensal a quem tivesse regularmente matriculado,
mas precisava de um pouco mais de detalhamento para que a lei pudesse ser, né, colocada em prática. Para isso, então, veio o decreto regulamentar e fez exatamente essas regulamentações que eu mostrei para você aqui, tá? É muito comum isso acontecer. Você quer ver outro exemplo interessante? Vem para a câmera aqui comigo, produção. Olha só. Eu trabalho na Câmara, né, de Vitória, até tinha comentado no início do curso, quando fiz minha pequena bio aqui, e não faz muito tempo na Câmara de Vitória, por exemplo, aprovaram, né, já tem em outros municípios, Vitória, por exemplo, não tinha, aprovaram um auxílio fardamento para o guarda municipal, tá? E aí, qual que é o valor desse auxílio fardamento? Esse valor ele é definido em decreto. Então, olha que interessante, né? Você tem ali uma lei orgânica municipal, que ela faz o papel como se fosse a Constituição do município, né? Porque município não tem Constituição, o município tem lei orgânica, que é como se fosse a Constituição. Então você tem a lei orgânica do município que fala, né, que há o direito à segurança das pessoas, né? A segurança pública, beleza. Aí com base nisso fizeram uma lei dizendo que os guardas municipais então vão passar a ter o direito, né, a um auxílio fardamento, tá? Um valor para poder comprar então seus equipamentos, seus trajes para poder trabalhar. E a lei não disse exatamente que valor que era esse. A lei disse que um decreto diria que valor que é esse, tá? Esse decreto é um decreto regulamentar. Como é município, é o prefeito que faz, né? Então, a lei diz que esse valor vai ser pago todo ano, disse que esse valor tem que ser pago exclusivamente para comprar os equipamentos que compõem a farda do guarda, né? E esses equipamentos também vão ser definidos em decreto, né? E aí o decreto que vai dizer como é que é a farda e o decreto que vai dizer como é que é o valor que vai ser pago ali ao guarda. Alexandre, por que a lei já não trouxe isso? Tá? Bem, a lei já não trouxe porque como são coisas assim que são muito da prática, são muito do operacional, muito do dia a dia, não é interessante que se coloque isso numa lei, porque a lei, para ser alterada, ela é um pouco mais enjoada, né? A lei é sempre um negócio mais difícil de ser feito do que um decreto. Porque, por exemplo, em Vitória, atualmente, são 15 vereadores. Então, para poder aprovar um projeto de lei, eu preciso ali de 15 pessoas pensando em cima daquele negócio. Agora, o decreto não, o decreto é uma cabeça só, é o chefe do Poder Executivo que faz. Então, né, a cada ano vai ser feito o estudo, vai ser visto o orçamento, qual que é o valor ali para poder se comprar a farda do guarda municipal, e aí vem o decreto colocando o valor. Então, né, no ano que foi feito, o valor foi o valor X, e aí certamente no outro ano esse valor vai ter que ser X mais algum Yzinho, porque a inflação vai comendo dinheiro, né? Tudo vai ficando mais caro ali, tá? Então, essa, por exemplo, esse também é um bom exemplo de um decreto regulamentar, né? Você tem ali algo que traz algo bem prático, bem operacional, bem ali do dia a dia da administração pública. Bacana? Volta a produção para as imagens na tela para mim, por favor. Vem comigo aqui, ó. Maravilha, Alexandre. Então, essa é a ideia do decreto regulamentar? Essa é a ideia do decreto regulamentar. A gente chama, inclusive, de decreto regulamentar porque o chefe do executivo, ele pode usar esse decreto e quando usa, ele está no exercício do seu chamado poder regulamentar. Então, o que é o poder regulamentar, Alexandre? O poder regulamentar é exatamente este poder que é dado ao chefe do executivo para que ele possa, então, regulamentar, para que ele possa dar aplicação às leis. Igual esse segundo exemplo que eu dei da Guarda Municipal, né? A Guarda, então, ali, por lei, recebeu o direito a ter um auxílio fardamento, mas aí na hora que o guarda fosse pedir esse auxílio propriamente dito, qual o valor que ele receberia? Né? A lei não trouxe esse valor especificamente, tá? Mas aí disse a própria lei, então, que o chefe do executivo poderia regulamentar isso aí, e o chefe do executivo regulamentou pela via do decreto regulamentar. Olha que legal, bacana, né? Bacana. Agora, toma um cuidado com o seguinte, tá? Qual o cuidado que eu preciso ter aqui, Alexandre? Vem comigo aqui, produção, né? Agora, eu quero chamar a sua atenção, mas eu quero chamar a sua atenção conversando com você em algo que você não pode errar na prova, tá? Que é algo que a banca adora botar essa casquinha de banana para você. Mas para isso eu quero falar com você aqui, ó, no fundo da lente da verdade, tá? Olha o cuidado que você tem que tomar. Cuidado com o seguinte. O decreto regulamentar, como bem disse o artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, tá? É para fazer a fiel execução das leis, ok? Fiel execução das leis. Isso quer dizer que quando o decreto regulamentar regulamenta, ele não está aumentando, ele não está criando, ele está apenas detalhando algo, né? Então tem que tomar cuidado para não fazer igual o fofoqueiro. O que o fofoqueiro ele faz? Ele diz que ele não inventa, ele apenas aumenta. Aí você não pode fazer nem inventar nem aumentar. O decreto regulamentar, ele não pode conceder direitos e obrigações.
Ele não pode criar direitos e obrigações. Ele tem que regulamentar do jeito que está. Não pode o chefe do executivo sair criando coisa por meio de decreto regulamentar. Alexandre, como assim? Quer ver só? Produção, vem comigo então para as imagens na tela aqui, ó. Vem para a tela comigo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo, ó. Lembra do exemplo que eu coloquei para você aqui do Bolsa Escola? Esse exemplo aqui do Bolsa Escola? Ah, professor, lembro sim. Beleza. A lei tinha dito que o valor a ser pago é de 150 a 300 reais, não é? É sim, Alexandre. Deixa eu só apagar um pouco aqui, que está muito poluído esse negócio aqui, né? Só dar uma apagadinha aqui. É sim, Alexandre. O valor, então, que a lei disse era um valor de 150 a 300 reais, né? Beleza, então. Vou até colocar de volta aqui para nós, né? Uma apagadinha só para não ficar muito poluído. Então, a lei disse que o valor a ser pago é entre 100 a 300 reais. Beleza. Aí veio, por exemplo, o chefe do executivo, né? No nosso exemplo aqui foi o presidente da República. Aí falou assim, ó, quem tem um filho ganha 100. Beleza. Quem tem 2 filhos ganha 200. Quem tem 3 filhos ganha 300. Até aí tá tudo certo? Tudo certo. O decreto, né? O decreto, ao regulamentar, então, ele está dentro dos limites colocados pela lei. A lei não falou que era de 100 a 300? Ele regulamentou de 100 a 300. Aqui tá tudo certo? Tudo certo. Agora, qual que é o problema? O problema é se o presidente se empolgar. Se ele falar assim, deixa eu continuar aqui. Quem tiver 4 filhos ganha 400 e quem tiver 5 filhos ou mais ganha 500 reais, né? Pode, por acaso, o presidente da República fazer isso, Alexandre? Não pode, tá? Não pode. Qualquer coisa de 300 reais em 1 centavo para cima tá errado, tá? Por quê? Porque a lei falou que era de 100 a 300. E o que o decreto regulamentar ele faz, como eu disse aqui? O presidente ele pode expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Sua de quem? Das leis. Fiel execução. Ele está sendo fiel de 100 a 300? Tá. 100 a 300, está sendo fiel. Agora, qualquer coisa acima disso, ele está sendo fiel, que diz a lei? Não. Ele está criando direito. Ele está dando direito aqui, não tem. Como é que ele vai dizer de 400 e 500 reais se não foi isso que a lei falou? Ele está inventando, está criando direitos e obrigações. Não pode o chefe do executivo sair criando direitos e obrigações aqui. Beleza? Tem que ter mais cuidado aqui, que é essa casquinha de banana que gosto de colocar para você na prova. E foi que eu chamei sua atenção aqui, ó. Importante lembrar que o decreto regulamentar não pode criar, não pode conceder direitos e obrigações. Só a lei pode, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O decreto regulamentar, ele regulamenta a lei, mas não pode sair criando direitos e obrigações. Vem um pouquinho para a câmera comigo aqui, produção. Só para a gente saber, Alexandre, se por acaso o presidente da República se empolgar e fizer aquilo que você falou aqui, ó, né? Se por acaso o presidente da República sair falando que 4.400, 5.500 e sair descendo ladeira abaixo, tá? Tem como resolver, tem como consertar esse problema? Tem. Já é uma questãozinha de prova um pouco mais aprofundada, né? Mas tem sim. Basicamente, quem vai sustar essa parte em vermelho, tá? Vai ser o Congresso Nacional. Tá? O artigo 49, inciso 5, se você olhar na Constituição Federal, você vai ver que diz isso. Tá? 49, inciso 5 fala que compete exclusivamente ao Congresso Nacional sustar, né? Suspender ali, tirar a eficácia, os atos normativos do presidente da República que exorbitem do poder regulamentar. Então, se ele exorbitar, né, se ele ultrapassar o poder regulamentar, o Congresso Nacional vai sustar o ato normativo. Beleza aí? Tá? Só para você ficar esperto. Tranquilo, poder regulamentar, facinho. Não confundir poder regulamentar com poder normativo. Vem para a tela comigo, produção. Bota as imagens na tela aqui, ó. Alexandre, e o poder normativo? O que tem o poder normativo aqui? Por que você falou para eu não confundir o regulamentar com o normativo? Porque, olha só, o poder normativo, ele também é do chefe do executivo, tá? Ele também é do chefe do executivo. E ele também expede decreto por meio do poder normativo. Então, tem coisas em comum, né? Como o poder normativo e o poder regulamentar são do chefe do executivo, e como os dois têm decreto envolvido, às vezes o pessoal dá uma confundida, sacou? Aí a banca vai lá e aproveita que o pessoal dá essa confundida e desce ladeira abaixo para poder zonear a cabeça dos outros. Mas você não vai cair nessa, tá? Alexandre, o que é basicamente o poder normativo, tá? No poder normativo, o chefe do executivo ele pode expedir normas gerais e abstratas.
mas não quer dizer que ele vai sair legislando, que ele vai sair fazendo o que ele quiser, tá? Eu costumo falar mais ou menos o seguinte, tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui, ó. Eu costumo dizer para você que, basicamente, o que é o poder normativo, tá? O poder normativo, que você está vendo aqui comigo, tá bom? Basicamente é o poder pelo qual o chefe do executivo, e quando eu falo chefe do executivo, pode ser presidente da república, governador ou prefeito, tá? A depender aí se você está falando de órbita federal, estadual, distrital ou municipal. Então, o poder normativo é aquele que dá ao chefe do executivo o poder de editar decretos. Tá? Só que esse decreto aqui não é o decreto regulamentar, né? Não é aquele decreto executivo que a gente acabou de ver. Esse decreto é outro, ele é chamado de decreto autônomo. Tá? Decreto autônomo. Alexandre, por que é chamado de decreto autônomo? Porque a existência dele não pressupõe uma lei que não foi satisfatoriamente explicada para que ele possa regulamentar. Ele é autônomo porque ele existe por si só. Ele existe porque o presidente expediu. A gente já vai ver o que a Constituição Federal fala sobre, mas se eu pudesse facilitar a sua vida, eu diria que o decreto autônomo, em palavras muito mais simples, não vai ser assim que vai cair na sua prova, tá? Mas só para poder abrir sua cabeça e você entender mais fácil. O decreto autônomo, em palavras muito mais simples, é o quê? É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta, tá bom? Gerencial e administrativa, tá? Atribuída, né, dada, tá? Atribuída, tá bom? Ao chefe do executivo. Então, assim, não é assim que vai cair na sua prova, tá? Não é conceito de livro, assim, é um conceito mais professor Alexandre, tá bom? Mas vai ajudar você a entender melhor. Decreto autônomo, basicamente, é uma ferramenta gerencial e administrativa que é atribuída ao chefe do executivo. Como assim, Alexandre? Olha só, vem comigo aqui um pouquinho para a câmera, né? Se eu sou chefe, eu tenho que poder mandar, né? E eu preciso de algum veículo que me possibilite mandar. Então, por exemplo, se eu sou chefe de uma pequena empresa, tá? Eu tenho, sei lá, 10 funcionários. Eu consigo juntar esses 10 funcionários numa sala e fazer uma reunião com eles quase todo dia, se eu quiser, porque é muito fácil de gerenciar e dar ordens para essa galera ali. Agora, se eu sou dono de uma empresa maior, já fica um pouco mais complicado, né? Agora, imagine se eu sou chefe, por exemplo, de todos os servidores municipais do poder executivo do município, do estado ou da União, né? Então, como é que eu faço para conseguir gerenciar o pessoal, as coisas, né? Como é que eu faço para poder gerenciar isso? Aí a Constituição Federal falou, fica tranquilo, eu vou te dar uma ferramenta para que você possa, então, mandar, né, chamada de decreto autônomo. Decreto autônomo, em outras palavras, é isso. É uma ferramenta que é dada ao presidente da República para que ele possa, então, mandar, para que ele possa dar ordens. Falar, ó, você que está nessa vaga aqui, né, você vai passar para cá, né, vamos comprar não sei quantos produtos de não sei o quê, vamos contratar não sei qual serviço, o horário de funcionamento de tal órgão vai ser alterado para tal horário, tá? Ou seja, é uma ferramenta que possibilita ele mandar. Alexandre, não entendi muito bem ainda, não estou, né, totalmente satisfeito. Produção, vem para as imagens na tela aqui, ó. Põe na tela as imagens para poder explicar melhor para a galerinha aqui. Olha só, né? Quando você vê o artigo 84, olha como é que ele é bem genérico, né? Ele fala de novo, ó, compete privativamente... Opa, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Compete privativamente ao presidente da República, né? Inciso 6º aqui, ó. Dispor mediante decreto sobre... E esse decreto aqui é o decreto autônomo, né? Não é o decreto regulamentar, né? O decreto regulamentar está lá no inciso 4, lembra? Inciso 4 fala de decreto, mas o decreto é regulamentar, né? E esse decreto aqui é o decreto autônomo, tá bom? Então, dispor mediante decreto sobre... Olha que interessante. Letra A. Organização e funcionamento da administração federal. Cara, isso aqui, se você parar para prestar atenção direitinho, isso aqui é coisa pra caramba aqui dentro, tá? Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal. Meu amigo, organização e funcionamento é super abrangente. Isso vai desde o horário de funcionamento de uma repartição até licitação para poder contratar alguém, comprar alguma coisa, né? Falar, por exemplo, que um setor vai ser dissolvido e vai ser absorvido por outro, eu vou juntar 2 ministérios, eu vou separar 2 ministérios, né? Isso é coisa pra caramba, tá? Então o presidente ele pode, né, por decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal. Isso é um poder super ultra, né, power que é dado ao presidente da República para que ele possa então gerenciar
o serviço no âmbito federal, ou o governador no âmbito estadual, ou o prefeito, né, equivalente no âmbito municipal. Agora, é claro que ao mesmo tempo que a Constituição Federal assopra, ela também morde, né? Porque ela percebeu que isso aqui é um amplo poder que é dado ao presidente, né? Mediante decreto, ele pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração. Isso é coisa pra caramba. Aí a Constituição, para evitar abusos, ela colocou uns freios aqui. Ela botou algumas limitações. Ela botou, ó, tudo bem, mas quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, né? Então não pode, por exemplo, aumentar despesa, tudo bem? Não pode, e nem fazer criação ou extinção de órgãos públicos. Alexandre, quando fala aqui para mim, aqui, professor, né, não pode fazer aumento de despesa, o que isso quer dizer aqui, né, esse aumento de despesa aqui, então? A gente sabe, né, que há um orçamento, tá? Um orçamento de cada ente. Vem um pouquinho na câmera aqui comigo, produção. A gente sabe o seguinte, né, que há um orçamento, tá? Então, por exemplo, vai acabando um determinado ano X, e aí os entes já aprovam o orçamento para o ano Y, tá? É mais ou menos o que a gente faz ou deveria fazer na casa da gente, né? As pessoas físicas, geralmente, eu não vejo muito fazerem isso. Mas a ideia seria a seguinte, você mapear os gastos que você costuma ter no ano, e aí você, quando está acabando o ano, já pensar, bem, alguns gastos eu vou ter de novo no ano que vem, né? E provavelmente um pouco maiores, porque as coisas sempre vão encarecendo, tá? Então eu já vou fazer um pezinho de meia aqui, já vou ver o que eu preciso separar de dinheiro para poder arcar. As pessoas costumam fazer isso muito entre dezembro e janeiro, né? E todo mundo sabe que o janeiro ali é o janeiro vermelho das contas, tá? Porque tá todo mundo endividado, tem que pagar IPVA, material escolar para quem tem criança, mensalidade de escola, né? Um monte de coisa tem que desembolsar em janeiro, e aí o pessoal geralmente faz esse planejamento um pouco entre dezembro e janeiro. Agora os entes fazem pro ano inteiro, tá? Então a União aprova no ano X o orçamento para o ano Y, né, que é o ano subsequente. Os estados e municípios fazem a mesma coisa aqui. Então o presidente ele pode, mediante decreto, dispor sobre organização e funcionamento, né? Agora, como isso é muito abrangente, ele tem que tomar um cuidado para ele não estourar a despesa, para não fazer aumento de despesa. Então, por exemplo, o presidente vira para o assessor e fala, assessor, eu estou querendo fazer um rearranjo aqui, né, dos órgãos públicos, eu quero juntar esse setor com esse, separar esse setor aqui, agrupar esses cargos de tal jeito, mexer não sei da onde, comprar tal material, e o assessor está só fazendo as contas ali, né? Aí ele fala, qual o impacto que vai ter dessas coisas todas que eu quero fazer? Aí o assessor fala, esse impacto vai ser de 83 trilhões de reais, por exemplo, né? Aí ele fala assim, então não dá para fazer, que com certeza 83 trilhões de reais vai estourar a despesa do orçamento, não tem como fazer isso, tá? Então esse é o primeiro cuidado que o chefe do executivo tem que ter em não estourar o orçamento ali, tudo bem? Também não pode, vem fazer baixos um pouquinho, produção, para mim na tela aqui, ó. Também não pode fazer criação nem extinção de órgãos públicos, tá? Alexandre, por que não pode fazer criação nem extinção de órgãos públicos aqui, né? Porque, meu amigo, só quem pode criar ou extinguir órgãos públicos é a lei. A gente, eu até posso mostrar para você depois, que na Constituição Federal é até possível, tá, que o presidente da República, aliás, até aqui, né, aqui embaixo, né? A gente até consegue ver, né, depois, vou te mostrar agora aqui, ó, né? A gente até consegue perceber que aqui embaixo a Constituição diz que o presidente da República ele pode extinguir funções ou cargos públicos se estiverem vagos, tá? Se estiverem vagos, tá bom? Eu já vou explicar isso aqui melhor, tá? Mas basicamente, por que ele não pode fazer criação e extinção de órgãos públicos, né? Cuidado para não confundir cargos públicos com órgãos públicos. Porque quem cria e extingue órgãos públicos aqui, ó, é a lei, tá? Isso vai estar no artigo, salvo engano, 88 da Constituição Federal, que é o artigo 88 fala que só a lei pode criar ali e extinguir ministérios e órgãos, tá? Então o presidente da República ele não pode criar ou extinguir órgãos públicos, tá bom? Por via de decreto autônomo ele não pode. Agora o presidente ele pode, e aí vou trazer de novo aqui para baixo para você, ó, ele pode extinguir funções ou cargos públicos desde que estejam vagos, tá? Desde que estejam vagos. Se estiver ocupado, ele não pode. Alexandre, o que é exatamente essa letra B de extinguir funções ou cargos públicos quando vagos? Vem comigo para a câmera um pouquinho aqui, olha só. Isso é um poder interessante que é dado ao presidente da República para ele conseguir acertar o sistema de pessoal civil, tá? Não só o presidente da República, né? Governadores e prefeitos também. Mas no âmbito federal, por exemplo, tem um sistema chamado de CIPEC,
que é o Sistema de Pessoal Civil, né, da Administração Federal. E esse CIPEC, ele tem a vida funcional de todo mundo ali dentro, de todos os servidores ali dentro, tá? Então, imagine, por exemplo, um determinado cargo, que era o cargo de datilógrafo, tá? Criado por lei à época, tudo bonitinho. E agora esse cargo de datilógrafo está vago, tá? Porque os ocupantes, por exemplo, faleceram, ou fizeram outro concurso, ou pediram exoneração, seja o que for, esses cargos estão vagos. Qual é a probabilidade de, hoje em dia, a gente colocar alguém, investir alguém, fazer concurso para um cargo de datilógrafo, tá? É 0 menos 1, né? Não existe isso. Hoje em dia ninguém mais vai ocupar um cargo de datilógrafo, que não existe mais essa demanda na sociedade atual. Então esse cargo de datilógrafo, ele ficou vago, porque alguém morreu, pediu exoneração, seja o que for, ficou vago lá, tá? O que vai acontecer então? Precisa uma lei fazer a extinção desse cargo? Pode acontecer, pode uma lei fazer a extinção desse cargo. Mas o próprio presidente, por via de um decreto autônomo, se o cargo estiver vago, né, frisa-se isso, ele pode fazer a extinção desse cargo. Porque se não fica lá, né? Fica o sistema tendo que ficar gerenciando esse cargo que está vago e que nunca vai ser ocupado. Então, de tempos em tempos, tem sempre algum presidente, por exemplo, que faz a extinção de um monte, tá? De cargos ali que estão vagos e que ele percebe que não vão ser mais ocupados. É sempre por obsolescência do cargo, Alexandre? Não necessariamente, tá? Pode ser por algum outro interesse da administração. Esse exemplo que eu dei foi um cargo que ficou obsoleto, mas podem ser outras situações também, tá bom? Mas é sempre o cargo que estiver vago. Não confunda cargo com órgão, né? Porque aqui fala que ele não pode criar nem extinguir órgãos públicos, tá? Aí é diferente, tá? Criar e extinguir órgãos, né? Órgão é o lugar onde os cargos vão estar dentro, não é isso? Então as secretarias, os ministérios, tá? Os departamentos são órgãos, tá bom? Ele não pode fazer criação e extinção de órgãos, tá? Não pode o presidente criar, por exemplo, o ministério. Ah, eu já vi o presidente criar, tem autorização legislativa, tá bom? Ele não pode tirar da cabeça dele, por exemplo, isso. Criar uma secretaria nova, ele não pode, porque isso é um órgão, só a lei pode fazer. Agora, o cargo, se tiver vago, ele pode, por decreto autônomo, né, tirar esse cargo, né, mandar esse cargo para vala. Beleza aí? Tranquilo? Cuidado, né, sempre com isso, tá? Produção, vem comigo para a tela de novo, para as imagens aqui na tela. Vamos lá. Outra coisa que eu só trouxe aqui para você ficar esperto, para não confundir, tá? Não confunda decreto autônomo com decreto regulamentar, né? E também muito menos com decreto-lei, tá? Com decreto-lei. Alexandre, o que é decreto-lei? Decreto-lei é uma figura que existia no direito, tá? O Código Penal, por exemplo, ele é um decreto-lei, tá? Mas com a Constituição de 88 ele deixou de existir, tá? Não posso mais fazer decretos-lei. Então, assim, os que foram feitos, como por exemplo o Código Penal, eles foram recepcionados com o status de lei ordinária, tá bom? Então o Código Penal ele é um decreto-lei, por exemplo, né? Mas para todos os efeitos ele vale como se fosse uma lei comum, uma lei ordinária. Tanto que um dia ele pode ser revogado do Código Penal? Pode. Ele vai ser revogado por um decreto-lei? Não, porque não tem como fazer mais decreto-lei, né? Ele vai ser revogado por uma lei, se for o caso. Tá bom? O decreto-lei, atualmente, ele foi substituído por uma outra figura que você conhece muito bem, chamada de medida provisória. Tá? Então, antigamente, né, quando não tinha medida provisória, se usava decreto-lei. Era muito comum o presidente sair editando um monte de decreto-lei. Né? Aí mudaram para medida provisória, que também é muito comum a gente ver presidente, né, editando à torta e direito medida provisória por aí afora. Tá? Mas não confunda, tá? Decreto-lei nem pode ser feito mais no nosso país. Os que foram feitos estão valendo. Quando forem revogados, acabou. O dia que todos forem revogados, a gente nunca mais ouviu falar de decreto-lei, inclusive. Tá? Então não confunda decreto autônomo com decreto regulamentar, e muito menos com esse decreto-lei que nem estudamos isso aí. Beleza aí? Tranquilos? Então, legal, Alexandre. Vimos o poder regulamentar, não é isso? Vimos o poder normativo. Maravilha, tá? Então aqui nós temos os decretos autônomos pela via do poder normativo, tá bom? É muito comum, pessoal, só para a gente passar adiante, né? A banca, ela colocar, por exemplo, esse texto aqui da Constituição Federal e dizer, com base nisso o presidente pode expedir decretos autônomos, né? Não, aqui é decreto regulamentar, ele está falando de regulamento, decreto, né? Aí coloca o outro, por exemplo, fala, né? Compete ao presidente dispor mediante decreto sobre, aí fala da letra A e da letra B, e bota, isso aqui é o decreto regulamentar. Não, isso aqui é o decreto autônomo. Tá bom? Então cuidado para você não cair nessa pegadinha de prova. Maravilha, legal? Vamos adiante então. Vamos lá. Vamos falar agora do poder hierárquico. O bom de falar do poder hierárquico
é que a gente acaba dentro dele falando de vários conceitos que são importantes aqui no direito administrativo e que caem muito na sua prova, tá? Então a gente mata 2 coelhos numa paulada só. Alexandre, o que é o poder hierárquico? Tem a ver com decreto também? Não, acabou esse negócio de decreto, né? Vimos o decreto regulamentar, lá no poder regulamentar, vimos o decreto autônomo, lá no poder normativo, né? Agora acabou esse negócio de decreto. O que é o poder hierárquico aqui, professor? Poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de estruturar-se internamente, criando uma relação de hierarquia e de subordinação em seu âmbito. Você fala assim, como assim, né? Bem, pelo uso do poder hierárquico, a administração pública cria ou desfaz órgãos. Claro, quando eu falo que a administração pública cria ou desfaz órgãos, aí tudo dentro de uma autorização legislativa, né? Que a gente já falei com você, que não pode o executivo sair criando órgãos, né, e tal, tem que ter lei para isso, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, para a gente entender legal o que isso significa, que a ideia é fácil, tá? O raciocínio é fácil, mas é importante eu conhecer, né, eu apresentar para você alguns outros conceitos aqui para você entender melhor. Por exemplo, o que é personalidade jurídica, o que é órgão, centralização e descentralização, que a banca quer fazer você confundir com concentração e desconcentração, e eu vou te dar macete para você não confundir. Hierarquia com subordinação, avocação com delegação, relação de tutela. Então, eu vou explicar isso aqui para você, e à medida que eu for explicando, você vai entendendo, então, o que é poder hierárquico. Beleza aí? Vamos fazer desse jeito? Eu vou explicar em cima de um exemplo, tá? Fica mais fácil a gente entender. Vamos imaginar aqui, então, o seguinte, tá? Vamos imaginar que aqui nós tenhamos uma determinada PJ, uma pessoa jurídica, beleza? Alexandre, quem é essa pessoa jurídica aqui? Essa pessoa jurídica pode ser uma pessoa jurídica da administração direta ou da indireta, que eu vou te explicar em mais detalhes num assunto chamado organização administrativa. Mas, basicamente, né, quem pode ser essa pessoa jurídica aqui? Pode ser, por exemplo, a União, pode ser o Estado, pode ser o município, pode ser o Distrito Federal, né? Poderia ser também uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Mas vamos imaginar, então, que essa pessoa jurídica aqui seja a União. Tá bom? Então eu vou até apagar os outros aqui para você não confundir, tá? Vamos imaginar então que essa pessoa jurídica aqui, ó, é a pessoa jurídica União. Alexandre, a União é uma pessoa jurídica? É. Alexandre, o que significa ser uma pessoa jurídica? Tá? Você está me dizendo que a União é uma PJ, tá? Mas o que isso tem de relevância prática saber que a União é uma pessoa jurídica? Vem comigo para a câmera aqui, ó. Olha só, quando eu falo que o indivíduo é uma pessoa jurídica, ser pessoa jurídica no direito significa que eu estou apto a contrair direitos e obrigações, né? Você não tem direitos e deveres? Eu não tenho direitos e deveres? A produção aqui não tem direitos e deveres, né? Todos nós temos, tá? Nós temos isso porque nós temos uma coisa chamada de personalidade jurídica, tá? Personalidade jurídica é o que nos dá essa possibilidade de termos direitos e obrigações. Bom? A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, esses caras são pessoas jurídicas porque eles têm direitos e obrigações. Inclusive, qual que é uma relevância prática disso, né? Se eu for processar alguém, se eu for responsabilizar alguém, eu só posso responsabilizar quem tem personalidade jurídica, tá? Por isso que a gente fala, e aí, né, eu vou trazer até aqui, ó, produção, eu quero falar no fundo da lente da verdade. Por isso que a gente fala, pode botar essa anotaçãozinha no seu caderno aí, tá? Bota aquele adesivo do Hot Wheels, se for das meninas da Hello Kitty, passa aquele marcador de texto. É por isso que a gente fala que órgão não tem personalidade jurídica, tá? Órgão não tem personalidade jurídica. Ou seja, eu posso processar um órgão, não faz o menor sentido isso, tá? Eu não posso processar um órgão, não tem como processar o órgão, eu só posso processar uma pessoa jurídica. E esse órgão vai estar dentro, né, se existir, de uma pessoa jurídica. Alexandre, não entendi muito bem. Você vai entender, mas deixa a anotação, então, por enquanto, que órgão não tem personalidade jurídica, né? Não é pessoa jurídica. Logo, não posso processar um órgão. Já vou te falar melhor. Produção, volta para as imagens na tela. Imagens na tela para mim, por favor. Vamos lá. Então, olha só. Tem uma pessoa jurídica aqui e diz que essa pessoa jurídica é a União. Tem que ser a União, Alexandre? Não, meu exemplo eu botei União. Poderia ser município, poderia ser o que eu quisesse, tá? Mas o exemplo é meu e eu vou colocar a pessoa jurídica que eu quiser. Não, produção? Produção concorda. É isso aí, produção. Nossa, que grosso. Então, olha só. Então, de um lado eu tenho uma pessoa jurídica e do outro eu tenho outra pessoa jurídica, tá?
Alexandre, quem é essa outra pessoa jurídica aqui? Eu vou colocar o famoso INSS, né? Quem? INSS. O INSS. O INSS é uma autarquia, tá? Só para você saber. Uma autarquia federal do Poder Executivo. Beleza. INSS é uma autarquia federal do Poder Executivo. Beleza, Alexandre, daí, né? Daí que nós temos, então, duas pessoas jurídicas aqui. De um lado, a União, inclusive, está dentro do que a gente chama, né? Já vou te explicar melhor isso aqui, tá? Dentro da administração direta, tudo bem? E o INSS está dentro do que a gente chama de administração indireta, tá? Indireta, beleza? Legal. Bem, dentro da União, o que pode acontecer aqui, né? Dentro da União, eu posso vir a ter uma divisão interna em órgãos. Então, uma pessoa jurídica, ela pode estar subdividida ou não, tá? Mas geralmente ela está. Ela pode estar subdividida internamente em órgãos. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, o órgão da Presidência da República, que é o órgão máximo, por exemplo, né, do Poder Executivo Federal. Abaixo do órgão chamado de Presidência da República, que é onde dentro deste órgão nós vamos ter o Presidente da República, não é isso? Abaixo dele nós temos o quê? Os ministérios, não é isso? Então tem Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério de Minas e Energia, babá, né? Vários ministérios aqui, Previdência Social, né? Abaixo dos ministérios, eu vou ter vários outros órgãos, por exemplo, Secretaria da Fazenda, Secretaria do não sei o quê, Departamento de não sei o que lá, né? Então isso aqui vai, né? Isso aqui vai se dividindo em vários órgãos aqui dentro, ok? Então nós dizemos então o quê? Nós dizemos que a União é uma pessoa jurídica, não é isso? Se é uma pessoa jurídica que está na administração direta, nesse caso da União, né? E ela é uma pessoa jurídica que é o quê? Desconcentrada. É uma pessoa jurídica desconcentrada, tá? Por que ela é desconcentrada? Porque ela é dividida internamente em órgãos, tá? Vou te dar o conceito certinho daqui a pouquinho. Eu quero te apresentar para quando eu voltar tá tudo claro na sua cabeça. Então, a União é uma pessoa jurídica desconcentrada. Por que é desconcentrada? Porque ela está dividida internamente em órgãos, tudo bem? Quando eu divido, por exemplo, a União aqui dentro em órgãos, órgão Presidência da República, órgão Ministério, órgão Secretaria, seja o que for, nasce ou não nasce uma relação de hierarquia e de subordinação entre esses caras? Com certeza nasce, não é isso? Eu, como ministro, eu mando mais que o presidente da República? Não. Eu, como ministro, não consigo mandar mais que o presidente da República. É muito pelo contrário. É o presidente da República que me dá ordens, não é isso? Eu estou subordinado a ele, não é isso aí? É isso aí. Então, olha só. Quando há uma divisão interna em órgãos, nasce, e isso é uma decorrência natural, nasce uma relação de quê? De hierarquia e de subordinação. Então, entre ministério e presidência tem relação de hierarquia e de subordinação. Entre o ministério e as secretarias tem relação de hierarquia e de subordinação. Entre essa secretaria e um departamento aqui tem uma relação de hierarquia e de subordinação, não é isso? Tá tudo como se fosse uma empresa. Pensa você tá aqui na empresa, por exemplo, ó, e aqui tá o presidente da empresa. Você aqui, você manda no presidente da empresa? Óbvio que não. Mas o presidente da empresa, ele manda em todo mundo, inclusive em você. Então, quando eu tenho uma relação, quando eu tenho uma divisão interna em órgãos, eu sou uma pessoa jurídica desconcentrada, já vou te dar o conceito disso, nasce automaticamente uma relação de hierarquia e de subordinação. Alexandre, e entre pessoas jurídicas, que eu estou vendo que entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, né, há uma relação de hierarquia e de subordinação, não é isso? Esse cara aqui, por exemplo, né, esse presidente aqui, ele manda nos ministros, né, os ministros mandam nos secretários, né, e no final das contas eu que estou aqui sou mandado por todo mundo, né? Isso aí. Então há uma relação de hierarquia e de subordinação. Mas, Alexandre, existe relação de hierarquia e de subordinação entre pessoas jurídicas diferentes, né? Então, entre a União, por exemplo, e o INSS, há relação de hierarquia e de subordinação? O INSS está subordinado hierarquicamente à União? Olha que legal, não. Entre pessoas jurídicas não há relação de hierarquia e de subordinação. Há uma relação chamada de relação de tutela, tá? Tutela.
Então, o nome que a gente dá é esse, tá? Uma relação de tutela. Alexandre, qual que é a diferença de hierarquia e subordinação para tutela em termos práticos? Produção, vem comigo para a câmera aqui, né? Corta para um, né, produção? Vamos lá, olha só. A diferença básica é a seguinte, vamos lá, eu vou dar uma volta e vou chegar onde eu quero chegar. Quando a existência, por exemplo, de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma empresa pública, né, de qualquer entidade da administração indireta, tá? Que eu já vou colocar os conceitos, vou chegar lá, calma um pouquinho. A razão de ser, a razão de inventar esses caras é exatamente para dar uma aliviada nos entes da administração direta. Então, por exemplo, há vários e vários anos atrás, as questões previdenciárias, elas eram realizadas na prática pela própria União. Então, aqui dentro da União, né, tinha um órgão que seria o INSS. Então, a própria União fazia todo o trabalho previdenciário, tá? Só que aí tinha um volume de trabalho muito grande dentro dessa pessoa, dentro desse órgão que cuidava de previdência. Tanto trabalho que a União falou assim, cara, para que eu vou ficar com esse trabalho todo dentro de mim mesma, a União? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra pessoa, vou criar uma outra pessoa, tá? Eu vou chamar de INSS, tudo bem? E essa outra pessoa vai se virar para lá com essas questões previdenciárias. E eu não vou ficar cuidando disso. Eu vou deixar uma outra pessoa para cuidar disso, tá? E aí, dentro do INSS, tem toda uma estrutura também, tá bom? Que estrutura, Alexandre? Produção, vem um pouquinho para as imagens aqui comigo. Vem na tela aqui, ó. Por exemplo, lá no INSS, eu tenho um diretor-presidente, né? Esse diretor-presidente, ele vai ter alguns secretários subordinados a ele. Esses secretários vão ter, né, alguns assessores subordinados a ele ali, tá? Também uma relação de hierarquia de subordinação, sim. O INSS também é uma pessoa jurídica desconcentrada, professor? Sim, é desconcentrado também, né? Porque tem uma relação interna em órgãos, tá? Então esse assessor, por exemplo, ele é subordinado a esse secretário? Sim. Esse secretário, ele é subordinado ao presidente? Sim. Tudo bem, tá? Só que veja o seguinte, né? Se a União chegou ao ponto de criar uma outra pessoa jurídica, tá, para cuidar dessas questões, para que a União ia ter uma relação de hierarquia de subordinação com esse cara? Não. Eu vou deixar apenas uma relação de tutela. O que é a tutela, Alexandre, né? Em palavras mais práticas? Corta para um aqui, produção. Olha só. Em termos mais práticos, tutela é só de vez em quando passar o olho para ver se as coisas estão indo bem. Tá bom? Porque hierarquia e subordinação pressupõe o teu chefe o dia inteiro ali olhando tudo que você faz. Então, por exemplo, né, se você trabalha numa empresa ou se você já trabalha na administração pública, tá? Você deve encontrar com seu chefe, se bobear todos os dias, tá? E todo dia o teu chefe pergunta o que você está fazendo, como é que está o andamento do seu negócio, te passa alguma coisa, pergunta de novo, exige, cobra alguma coisa de você. Então, hierarquia e subordinação pressupõe ali, ó, a fumacinha no cangote, né? Você está trabalhando ali, tá a fumacinha quente no cangote do cara te cobrando ali, bom? Tutela não. Tutela não faz sentido. Para que a União teria esse trabalho todo de criar uma outra pessoa jurídica, tá? Para ficar com um bafinho no cangote o dia inteiro do diretor-presidente. Imagina, o presidente da República ia ficar o dia inteiro em cima do diretor-presidente. E aí, fez, não fez, liberou o benefício, tu liberou, libera aí. Pô, então não precisa criar uma outra pessoa. Se fosse para ter marcação cerrada 24 horas, 1 a 1, eu deixava aqui dentro dos meus próprios órgãos, como era antigamente, tá? Então, hoje em dia, né, essa que é a ideia. A relação de tutela é mais um passar o olho para ver como é que tá. Na prática, é muito de alinhamento político, tá? Então, por exemplo, se o INSS estiver rolando bem ali, sem muito escândalo, o diretor-presidente fica. Agora, na hora que sai na televisão, que as pessoas estão procurando benefício, não estão conseguindo, está formando longa fila, quando dá aquele monte de BO que a gente vê no Fantástico, geralmente esse é o momento que o presidente o presidente da República vira para o diretor-presidente da INSS e fala assim, olha, meu amigo, aí não dá, infelizmente eu vou ter que rodar você e botar outro. Geralmente, na prática, é isso. Essa diferença de hierarquia de subordinação para uma relação de tutela. Produção, volta para as imagens na tela aqui para mim, ó. Tudo bem, professor, mas olha só, Alexandre, você tinha dito para mim que você ia falar, né, o que é personalidade jurídica, o que é órgão, né? Centralização e descentralização você não falou nada ainda que eu vi direito, né? Desconcentração você falou, mas concentração não. Falou um pouquinho de hierarquia e subordinação, né? Tutela você falou, não falou de avocação e delegação. Então tá bom, então vamos falar desses caras aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra tela em branco aqui, eu vou até pegar emprestado a tela em branco do próximo poder. Vamos lá então, primeira coisa aqui, né? Como eu disse a vocês então, personalidade jurídica, tá?
personalidade jurídica, eu já adiantei a você, que é essa capacidade, né? Essa capacidade de ter direitos e obrigações, né? Direitos e deveres ou direitos e obrigações. Então você tem personalidade jurídica quando você consegue ter direitos e obrigações. Tudo bem. Agora, o que é o órgão? O órgão, tá? O órgão, ele é uma unidade administrativa, tá? Especializada em uma função. Então, o órgão é uma unidade administrativa especializada em uma função. Então, por exemplo, quando você fala assim, né? Secretaria de Meio Ambiente é especializada nessa função, tudo relacionado ao meio ambiente. Secretaria, né, de Esportes, tudo relacionado a esportes está ali dentro, por óbvio, né? Secretaria de Trânsito, tudo relacionado ao tráfego, ao trânsito, está ali dentro daquela secretaria. Ela é especializada em uma função. Vale sempre lembrar, né, que o órgão, tudo bem? O órgão, tá? Peguei esse lado de cá que tá menos rabiscado. Por exemplo, esse órgão aqui ou esse órgão de cá, tá? Eles sempre estão dentro de uma pessoa jurídica, tá? Alexandre, existe órgão voando? Produção, vem para o fundo da lente da verdade aqui para mim, né? Existe órgão voando? Meu amigo, olha só. As coisas funcionam bem quando os órgãos estão dentro de você, não é isso? A partir do momento que você olha uma pessoa e o órgão dela está fora do corpo, tem alguma coisa muito errada, não é isso aí? A mesma ideia a gente aplica aqui, tá bom? A mesma ideia, tá? Então, por que eu não posso, por exemplo, processar um órgão? Eu posso processar a pessoa jurídica onde o órgão se encontra, mas eu não consigo processar o órgão. Porque imagina só, eu vou lá e dou um tapa em alguém, né? Dou um tabefe em alguém aí. E aí a pessoa me processa, eu, Alexandre. E aí na defesa eu falo assim, não, mas não fui eu que bati em você, foi a minha mão. Já imaginou isso? É igual Chaves, né? Chaves tinha essas lógicas malucas aí, né? Não fui eu que bati em você, foi a minha mão. Então você tem que processar a minha mão e não eu, Alexandre. Isso é... a gente ri, né? Isso não existe, tá? Você chega a ser idiota, tá? Mas é a mesma ideia que eu aplico aqui. Eu não consigo processar a mão, eu não consigo processar o pé, eu não consigo processar a testa, né? Eu não consigo processar um coração, um pulmão, um rim. Não consigo, não existe isso. Eu tenho que processar a pessoa onde seus órgãos se encontram aí. É a mesma linha de raciocínio. Por isso que eu não posso processar, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura é um órgão que faz parte do município. O município é pessoa jurídica. Então, se eu quero processar a prefeitura, na verdade eu processo o município. E aí indico a prefeitura ali, né? Ah, eu posso processar uma escola pública? Não, não tem como você processar uma escola pública. Você vai processar o município, ou o estado, né? Se for uma escola pública municipal, estadual. E aí você indica no processo aquela escola ali, né? Ah, eu posso processar um hospital público? Não, porque o hospital é um órgão. Creche, hospital, escola, prefeitura, é tudo órgão. Eles estão dentro de alguma pessoa jurídica. Eu posso processar a pessoa jurídica. Se eu processo, então, a creche, se eu processo o hospital, eu estou processando a mão, né? E a mão não responde por nada. Quem responde é a pessoa que possui a mão. Percebeu aí? Por isso que não tem como, né, eu processar um órgão, eu tenho que processar a pessoa. E o órgão, então, está sempre dentro de alguma pessoa. A Assembleia Legislativa está dentro o quê? Está dentro do Legislativo Estadual. Então, o processo Estado, por exemplo, do Espírito Santo, se for Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, né? Ah, eu quero processar, por exemplo, o Congresso Nacional. Não tem como processar o Congresso Nacional. Você vai ter que processar o quê? Vai ter que processar ali a União, né? Porque o Congresso Nacional é um órgão do Legislativo da União. Ok? Legal? Então toma cuidado com essa dica aí. E produção, vamos para as imagens na tela ali. Vem comigo com as imagens na tela, tá? Então, ó, pessoa jurídica, então, né, é aquela que o órgão está dentro, né? O órgão está sempre dentro de uma pessoa jurídica. O órgão está sempre dentro de uma pessoa jurídica, Alexandre? Sempre. Não existe órgão voando, tá? Não existe órgão voando por aí afora, tá bom? Bem, falei de personalidade jurídica e órgão, aí é bom falar para você também de quê? Concentração e desconcentração, tá? Alexandre, o que é concentração? Tá? Concentração é o fenômeno onde nós temos o quê, né? É o fenômeno da diminuição de órgãos. Ou até mesmo a diminuição a zero, tá? Essa diminuição pode chegar até a zero. Não ter órgãos dentro de uma pessoa jurídica. Na prática, a gente não vê isso, tá? Já vou te dar exemplo. E o que é a desconcentração? É o fenômeno no sentido contrário, tá? A desconcentração é a
criação, né, de órgãos. Então, quando uma pessoa jurídica, por exemplo, está criando órgãos, está aumentando o número de órgãos, eu falo que ela está desconcentrando. E o contrário, né, quando ela está diminuindo o número de órgãos, eu falo que está concentrando. Vem comigo na 1 aqui, produção, na câmera 1 aqui, olha só. É basicamente o seguinte, vira e mexe a gente vê um presidente da República, né, ser eleito, e aí das várias pautas que ele fala, geralmente ele fala sobre diminuir o número de ministérios ou aumentar o número de ministérios. Né? A gente vê muito isso, tá? Então, quando você fala, por exemplo, nós temos 40 ministérios, por exemplo, se o presidente ele fala que a gente precisa de mais 5 e ele cria outros 5, a gente de 40 passa a ter 45, ele está o quê? Desconcentrando, ele está criando órgãos, tudo bem? O ministério é um órgão dentro do Poder Executivo Federal. Né? Agora, se ele começa, por exemplo, a cortar ministérios, não, está com muito, 40 é demais, eu quero cortar, eu quero cair para metade, cair para 20, ele está fazendo o quê? Está concentrando. É muito parecido, se você parar para pensar, com um líquido, né? Um solvente e um soluto. Né? Se você pensar com um suco, por exemplo. Né? Se eu faço um suco, por exemplo, com muita polpa e pouca água, ele fica muito o quê? Né? Ele fica muito concentrado. Né? Você está com muita coisa ali dentro ali, com pouca água. Né? Ele está muito concentrado. Agora, na hora que eu boto mais água, ele vai o quê? Ele vai espalhando mais. Não é isso? Quando ele vai espalhando mais, ele vai o quê? Desconcentrando. É como se você criasse mais suco, né? O fato de botar mais água cria mais suco. Claro que a água demais, o suco vai ficar muito ralo, vai ficar horrível. Mas na hora que eu boto mais água, eu vou desconcentrando o suco, né? Eu vou criando mais suco, ele vai ficando com mais, né, suco ali dentro da jarra, tá? É a mesma ideia. Então toda vez que eu vou diminuindo órgãos, eu estou concentrando. E toda vez que eu estou criando órgãos, eu estou desconcentrando essa pessoa jurídica. Legal? Lembrando que os órgãos estão sempre dentro de uma pessoa jurídica, beleza aí? Agora, não confunda desconcentração e concentração com outra coisinha. Produção, bota as imagens na tela aqui pra mim, ó. Não confunda, tá? Deixa eu até apagar o que eu te indicar, só para deixar esses caras lado a lado, tá? Não confunda desconcentração e concentração, e aí tem um monte de questãozinha dessa, tá? Com centralização e descentralização, tá? Não confunda um cara com o outro aqui. Alexandre, qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá então, né? Trazer a canetinha para cá. Vou até botar numa cor diferente para dar um contraste aqui. Bem, eu vou fazer aqui o contrário, tá? Não, vou fazer na mesma ordem aqui para ficar simétrico. Descentralização. Alexandre, o que é descentralização? Eu vou explicar esse cara em mais detalhes quando eu falar de organização administrativa, mas basicamente é o seguinte, tá? A descentralização acontece quando eu tenho o quê? Quando eu tenho a criação, tá? A criação de entidades da administração chamada de indireta. Tá? Quais são as entidades da administração indireta, Alexandre? Nós temos as autarquias, tá? Nós temos as fundações públicas, e nós temos as empresas estatais, né, que são chamadas de empresas públicas e sociedades de economia mista. A gente vai estudar cada um desses caras aqui lá no tema de organização administrativa, tá? Então, na descentralização, eu tenho a criação de entidades da chamada administração indireta. Por isso que quando a gente fala administração descentralizada, é sinônimo de administração indireta, tá? E quem são os caras? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A ideia basicamente é a seguinte, tá? Vem para a câmera 1 para mim aqui, produção, por favor. A ideia básica é a seguinte, muitas vezes quando você está fazendo um trabalho, você dá conta de fazer esse trabalho todo, tudo bem. Só que se o trabalho vai aumentando, é normal que você precise, então, o quê? Descentralizar funções, né? Você precisa passar tarefas, delegar tarefas para outras pessoas, tá? Porque você não consegue mais fazer tudo. É mais ou menos o cara, por exemplo, que começa com uma banquinha de vender tomate, tá? Ele tá com a barraquinha vendendo tomate ali. De repente ele começa a vender muito e as pessoas pedem outras frutas e ele começa a colocar outras frutas ali junto para poder vender. E as pessoas começam a comprar mais e ele já não consegue mais vender, fazer o caixa, ele já chama alguém para trabalhar junto com ele. E quando vai ver, o cara está com um galpão, por exemplo, de distribuição de frutas para o Brasil e para o mundo, tá?
Então, certamente, esse cara não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. Ele vai precisar de pessoas ali para poder passar determinadas funções para auxiliá-lo. Mesma coisa acontece aqui. Como a sociedade vai aumentando cada vez mais, a tecnologia vai exigindo mais, né, de todo mundo e tal, a administração pública passa por esse fenômeno em que ela precisa, muitas vezes, descentralizar várias funções ali para outras pessoas jurídicas, então. Exemplo, o INSS, né? A União, quando criou o INSS, né? Ou seja, a União, quando criou uma autarquia chamada de INSS, descentralizou essa função. Quem fazia essa função era a União, por intermédio de seus próprios órgãos, mas ela resolveu, então, passar essa função, descentralizar essa função para o INSS. Criou uma outra pessoa, né? Só para poder fazer isso. Quando você pensa, por exemplo, no nível de Espírito Santo, né? O Estado do Espírito Santo poderia trabalhar com fornecimento de água e tratamento de esgoto, mas preferiu não fazer diretamente. O que o Espírito Santo fez? Contratou uma sociedade de economia mista chamada de CESAM, e a CESAM, então, que faz isso, né? O Estado do Espírito Santo poderia fornecer energia elétrica, né? Que faz a gente ter essa luz, esse quadro, essa câmera aqui, para poder a gente gravar, tá bom? Só que o Estado do Espírito Santo não quis fazer isso diretamente. Ela resolveu, então, descentralizar lá para a EDP, né, centrais elétricas. Então, essa que é a ideia da descentralização. É claro que existem alguns tipos de descentralização, e quando eu falo que a descentralização faz a gente criar autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, eu estou te falando de um tipo só, que é o mais famoso, tá? Mas a gente vai ver que existem até 3 tipos de descentralização. Esse é o mais famoso, tá? Mas existem até 3 tipos de descentralização para a gente estudar mais adiante um pouco. Mas esse que é o fenômeno da descentralização, quando uma pessoa jurídica da administração direta, quem é da administração direta? União, estados, municípios e Distrito Federal, passa, né, uma função, delega, descentraliza uma função, digamos assim, para outra pessoa da chamada administração indireta. Fica mais fácil como? Vem com as imagens na tela para mim, produção. Bota as imagens da tela aqui, ó. Falei da descentralização, vou falar então um pouquinho da centralização, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra tela emprestada aqui, vou até um pouquinho mais para frente aqui, ó. Pegar uma outra tela emprestada, depois eu vou ter que apagar isso tudo aqui, produção, mas vamos lá. E o que é a centralização? Opa, coloquei a canetinha errada aqui, vamos lá. E o que é a... Nossa, ficou um... Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos botar bonitinho, né? E o que é a centralização, professor? Tá? Na centralização, nós temos a chamada administração direta. Tá? Quem é que faz parte da administração direta, Alexandre? União, estados, municípios e Distrito Federal. Só esses caras? Só esses caras. Falou de administração direta, são só esses 4 caras aqui. Então, na administração direta, que é sinônimo de administração centralizada, nós temos as funções, né? Nós temos aqui as funções, tá? realizadas, tá? pelos órgãos destas pessoas jurídicas. Destas quais, Alexandre? União, estados, municípios e Distrito Federal. Tá? Então, toda vez que eu falo que uma atividade é feita pela administração direta ou administração centralizada, eu quero dizer que ela está sendo feita pela própria pessoa jurídica da administração direta. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, deixa eu dar uma boa voltadinha aqui para você, ó, nesse nosso esquema bem coloridão aqui, bem rabiscadão. Olha como é que a gente consegue identificar várias coisas aqui, né? Aqui eu estou vendo a União, que é uma pessoa jurídica da administração direta, tudo bem? O que a União fez? A União criou o INSS. O INSS também é uma pessoa jurídica, só que da administração indireta, né? É uma autarquia, administração indireta. Então, toda vez que a administração direta cria uma outra pessoa jurídica, né, da administração indireta, nós temos aqui o fenômeno da descentralização. Então, quando a União criou o INSS, nós estamos vendo aqui uma função, né, de descentralização. Ah, Alexandre, se alguma tarefa for ser executada pela própria União, né? Se a tarefa está sendo executada pela própria União, por esse órgão aqui, por exemplo, tá? Eu falo que essa atividade está sendo feita de forma centralizada, não é? Porque é a própria administração direta que está fazendo. Agora, se a função está sendo feita por esse órgão aqui, ó, né, do INSS, eu estou falando então que essa função está sendo feita de maneira descentralizada.
Porque está sendo feito o quê? Por uma autarquia, INSS. E a autarquia faz parte da administração indireta, que é a mesma coisa de administração descentralizada. Aqui eu acabei grifando desconcentrado, né? Mas eu quis dizer descentralizado, tá? Nesse momento agora eu estou querendo usar aqui como descentralizado. Alexandre, então passa o bizu aí para poder a gente não ter mais nenhum tipo de dúvida aqui sobre esse negócio. Deixa eu apagar a tela inteira aqui. O bizu basicamente é o seguinte, para você não confundir mais. Quando você pensa, né? Deixa eu apagar aqui de novo, né? Eita, vou me entender, vai dar tudo certo aqui, ó. Quando você pensa em descentralização, descentralização tem o quê? Descentralização tem CE. Eita, peraí, deixa eu desfazer aqui, vai dar tudo certo, marca texto. Ó, descentralização tem CE, tudo bem? Descentralização tem CE. Agora, quando eu falo de desconcentração tem o quê? Né? Tem CO. É só você focar nessas palavrinhas aqui. Descentralização tem CE, desconcentração tem CO. O que isso significa, então? Significa o seguinte, CE significa cria entidades. Quais são as entidades, Alexandre? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora, desconcentração tem CO. O que significa CO? Cria órgãos, né? Então, eu falei para você que na desconcentração, uma pessoa jurídica cria órgãos, né? É isso aí. Na concentração, ao contrário, quando vai diminuindo os órgãos, né? Então, olha só, para você nunca mais esquecer, né? Nunca mais confundir descentralização com desconcentração. Descentralização cria entidades, CE cria entidades. Desconcentração cria órgãos, tá? Alexandre, é possível que uma questão de prova queira fazer pegadinha entre esses dois? Não é só possível, como é muito comum, tá? É muito comum isso aqui acontecer. E aí, para você, né, entender perfeitamente e fechar, eu gosto de frisar esses caras aqui, porque as bancas gostam de querer sacanear, tá? Só para a gente fechar esses caras aqui, então, e continuar falando de outros conceitos. Então, Alexandre, é possível, por exemplo, tá? É possível, por exemplo, que eu tenha uma pessoa jurídica aqui, ó, da administração direta, ou seja, centralizada, tá? Uma pessoa jurídica centralizada. Quem é essa pessoa jurídica centralizada? Pode ser União, pode ser Estados, pode ser municípios, pode ser Distrito Federal, tá? E essa pessoa jurídica centralizada aqui, né, União, Estados, municípios ou DF, ela seja desconcentrada? Posso, né? Inclusive, se essa pessoa jurídica for União, aqui é Presidência da República, aqui são ministérios, aqui são secretarias, né? E por aí vai, tudo bem? Alexandre, eu posso ter uma pessoa jurídica, por exemplo, tá? Descentralizada. Quem seria uma pessoa jurídica descentralizada? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedade de economia mista. E essa pessoa jurídica, por exemplo, ela não é dividida internamente em órgãos? É possível, não é provável, né? Mas é possível, tá? Então, posso não ter divisão nenhuma, tá? Na prática, eu não sei nenhum exemplo para te dar. Em tese, poderia ser possível de acontecer, tá? Geralmente, né, a gente vê a concentração acontecer, igual eu disse para você. Você tem, por exemplo, aqui, né, umas 4 secretarias e 2 são cortadas. Ficaram só essas 2 aqui. Então, aconteceu o fenômeno da concentração, né? Agora, se acontecesse o contrário, né, se eu tivesse, por exemplo, aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 4 secretarias e aí fossem criadas, sei lá, mais 3, aí eu teria o fenômeno da desconcentração. Eu estou aumentando o número de órgãos. Desconcentração, CO significa o quê? Cria órgãos, né? Se eu estou criando órgãos, eu estou desconcentrando essa pessoa. Beleza aí? Então não confunda com centralização e descentralização com concentração e desconcentração. Vem no fundo da lente da verdade aqui, ó. Professor, achei um pouco complicado esse negócio, né?
é porque às vezes são conceitos que você não está acostumado a lidar muito ainda, tá bom? Mas eu vou passar esses conceitos contigo mais de uma vez, não vai ser o único momento que você vai ver agora, tá? Lá dentro de organização administrativa, de novo, eu vou tratar sobre esse assunto aqui contigo, tá bom? E também em questões que nós vamos fazer, você vai perceber que vai ser fácil da gente conseguir identificar. Se tiver uma explicaçãozinha bacana, você na hora da prova e na hora da questão consegue identificar, tá? Mas basicamente é só você pensar o seguinte, tá? Se uma pessoa jurídica, né, União, Estados, municípios e tal, está fazendo uma função, e são esses caras, né, União, Estados, municípios e DF, essa função está sendo feita de maneira centralizada, tá? Os próprios entes, União, Estados, municípios e DF, estão fazendo. Tá bom? Agora, se eles passam algumas funções para outras pessoas jurídicas, acontece a descentralização. Essas outras pessoas jurídicas são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que dentro de cada pessoa jurídica, aí tanto faz se é uma pessoa jurídica centralizada ou descentralizada, né? Se é União, se é empresa pública, se é município, se é autarquia, tanto faz. Tá? Dentro de cada pessoa jurídica, eu posso ter um número de órgãos, por exemplo, que vai aumentando ou vai diminuindo. Essa diminuição pode ser até a zero. Tá? Eu posso ter uma pessoa jurídica que não é dividida internamente em órgãos, Alexandre? Em tese, sim. Tá? Na prática, eu não sei de nenhum exemplo para te dar. Em tese, sim. Mas, só para ficar mais fácil de você pensar, se eu tenho uma pessoa jurídica, tanto faz se é centralizada ou descentralizada, né? Se é União, se é autarquia, seja o que for. E ela está aumentando o número de órgãos, ela está desconcentrando, está aumentando o número de suco, né? A quantidade de suco, né? Agora, se eu estou diminuindo o número de órgãos, eu estou concentrando essa pessoa jurídica, tá? Então, fica legal aí. Então fica tranquilo, anota no seu caderninho, né? A gente vai passando esses conceitos mais de uma vez e quando fizer questões vai assentar tudo bonitão na tua cabeça. Legal? Acabou ainda não, hein? Vai arranjando forças, né? Ninguém vai arranjar por você. Produção, vem com as imagens na tela para mim, por favor, aqui. Vamos lá que não acabei ainda, hein? Olha só então, eu falei para você aqui então, né? Eu falei aqui então para você, pegar aqui a canetinha, botar até numa outra cor aqui. Falei então de personalidade jurídica, né? Falei de órgão. Falei de centralização e descentralização, concentração e desconcentração, muito cuidado, tá? Com esses dois, para você não confundir na prova, tá bom? Né? Marca aí no seu caderninho, não confundir esses dois, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai falar mais dele, tá bom? Relaxa aí. Falei de hierarquia e de subordinação, né? Falei da relação de tutela, falta falar de avocação e delegação. Alexandre, o que é avocação e o que é delegação, tá? Vamos lá então, aqui. Eu vou apagar esse macetinho, esse bizu que eu já dei para você, tá bom? Apagar toda a tinta aqui e vamos lá. Basicamente é o seguinte, né? Vamos de novo aqui então, ó. Eu tenho aqui, né, uma pessoa jurídica, tudo bem? Uma pessoa jurídica. Pode ser da administração direta ou da indireta, né? Também chamada de centralizada ou descentralizada, tá? Vamos colocar aqui uma pessoa jurídica então, né? Vamos botar aqui um município, tá? Município é administração direta ou indireta? Direta, né? Centralizada ou descentralizada? Centralizada, tudo bem? Município é administração direta, também chamada de centralizada. Beleza. Bem, aí o que acontece, né? Eu tenho aqui o prefeito, tudo bem? Aí abaixo do prefeito eu tenho secretários, abaixo dos secretários eu tenho, por exemplo, assessores e por aí vai. Beleza, né? Alexandre, quando eu tenho essa relação aqui, né? Quando eu tenho essa divisão interna em órgãos, tá? Dentro de uma mesma pessoa jurídica, isso faz nascer uma relação de hierarquia e de subordinação? Lógico que faz nascer relação de hierarquia e de subordinação, tá? Bem, pode haver então delegação e avocação? Vamos lá, o que é delegação e o que é avocação, tá? A delegação, vou botar no cantinho de cá, a delegação, tá? A delegação é a extensão da competência. Vou te chamar a atenção para uma pegadinha muito boa de prova aqui, tá? Muito boa de prova. Delegação é a extensão da competência, tá? Para quem originalmente não a detinha, tá? Então, eu vou estender a competência para alguém que normalmente não tem essa competência. Então, delegação é a extensão da competência para quem originalmente não a detinha. Produção, bota o fundo da lente da verdade aqui, ó. Vou dar um bizu importante, cuidado. Delegação é a extensão da competência,
tá? Delegação não é a transferência da competência. A prova vai lá e coloca, né? Na delegação, o agente transfere a competência a outro. Pé! Aí vai lá dar errado, tá? Todo mundo marca isso como certo, é verdade. Na hora que eu delego para alguém, estou transferindo para essa outra pessoa minha competência. Não. Você pode estar no máximo transferindo algumas tarefas que você normalmente faria. Agora, o poder, a competência de fazer, não tem como se tirar. Quem te deu competência para você fazer alguma coisa é a lei. Não é você que se dá a competência para fazer algo ou não. Foi a lei que te deu. Só a lei pode te tirar. Você gosta da história da vida, né? Quem deu a vida foi Deus, então só Deus pode tirar. Tem essa história? É mais ou menos a mesma coisa. Se a lei te deu a competência, só a lei pode tirar de você. Então como é que você vai transferir, como é que você vai tirar uma competência de você, um poder que você tem e passar para outra pessoa? Isso não existe. O que você pode fazer é estender essa competência. Tá? Eu posso estender essa competência para outra pessoa, que originalmente não tinha essa competência, tá bom? Mas eu continuo tendo poder para poder realizar. Que transferir é uma ideia de tirar de mim e passar para você. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo tirar de mim. Eu posso estender. Eu costumo dizer, né, dando uma mini revisão de informática, que é mais ou menos a diferença de Ctrl+C, Ctrl+V para Ctrl+X, Ctrl+V, né? Na hora que eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou copiando e colando. Então eu estou duplicando o negócio, né? Agora, isso é delegação. Agora, Ctrl+X, Ctrl+V, eu estou recortando e colando. Eu estou tirando aqui e transferindo para outro lugar. Isso não é delegação. Delegação é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+X, que eu tiro de um lugar e boto para o outro, isso não é delegação. Tudo bem? Cuidado que essa pegadinha de prova, eles botam muito. Ah, na competência, na delegação... eu transfiro a competência para a gente. Não transfere droga nenhuma, tá? Você está apenas o quê? Apenas estendendo a competência. Cuidado com o joguinho de palavra, que é no joguinho de palavra que a banca pega. Legal? Produção, imagens na tela. Produção, imagens na tela aqui para a gente, ó. Então, isso é a delegação. A delegação, tá? Para ela acontecer, ela não pressupõe uma relação de hierarquia e de subordinação. Ela não precisa. Alexandre, isso quer dizer, então, que pode haver a delegação de alguma tarefa, de alguma atribuição para alguém que não seja minha subordinada? Pode acontecer. Então, por exemplo, esse secretário pode delegar a tarefa para o seu assessor, que é o seu subordinado, mas pode também o seguinte, ó, se eu tivesse uma outra pessoa jurídica aqui, vou ter que fazer bem magrinha para aproveitar o espaço, tá? Se eu tivesse, por exemplo, a pessoa jurídica aqui, Instituto de Previdência. Todo município geralmente tem um Instituto de Previdência, né? E o Instituto de Previdência é uma autarquia, tá? Da administração indireta ou descentralizada, não é isso aí? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, são o quê? Da administração indireta ou descentralizada, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o Instituto de Previdência, tá? Igual Vila Velha, por exemplo, tem Instituto de Previdência de Vila Velha, tá? Vitória também tem Instituto de Previdência de Vitória, bom? Nesse instituto nós temos o diretor-presidente, aí nós temos secretários também têm assessores e por aí vai, tá? É possível que esse secretário venha delegar alguma tarefa para esse outro secretário daqui? É. Ué, Alexandre, mas entre pessoas jurídicas diferentes, você falou que não tem relação de hierarquia de subordinação. Você falou que no máximo tem uma relação de tutela, não é isso? Isso aí. Mas precisa haver hierarquia e subordinação? Não precisa. Para delegação, não. Pode esse secretário daqui, por exemplo, delegar essa tarefa para esse assessor? Pode. Não há necessidade de relação de hierarquia e de subordinação para a delegação. Estamos indo bem até aqui, beleza? Tranquilos. Agora, diferente, vou apagar tudo aqui, diferente é a avocação. O que é a avocação, Alexandre? A avocação, né, acontece, tá? Acontece quando, tá? Quando o chefe chama para si a atribuição do seu subordinado. Ou seja, pela própria definição, a gente já consegue sacar, então, que para que haja avocação, precisa, então, haver uma relação de hierarquia e subordinação. É isso? Então, a avocação acontece quando o chefe chama para si a atribuição do seu subordinado. Ou seja, preciso que haja relação de hierarquia e de subordinação. Então, se eu pego, por exemplo, aquele exemplo de novo, né, do município aqui, ó, tá? Prefeito, né,
secretários, assessores e tal. Se um assessor, por exemplo, aqui, ó, deveria ter feito uma tarefa e não fez, pode o seu chefe aqui chamar para si? Pode. O que significa chamar para si? Avocar, fazer a avocação, tá? E aí que esse chefe, então, vai pontualmente fazer essa tarefa que normalmente o seu subordinado deveria ter feito. Vem para um comigo aqui, produção, para a câmera 1 aqui. Alexandre, mas é normal isso? O chefe deve ficar fazendo a tarefa dos seus subordinados? Lógico que não é, né? Lógico que isso não é normal, tá? Ele vai fazer isso pontualmente quando for muito necessário. Então, exemplo, tá? Tem um determinado agente que é responsável por expedir certidões numa determinada repartição pública. E aí, várias certidões foram expedidas, ele só não assinou ainda. Sem assinatura não tem validade. Ele só não assinou. Botou na pilha, ia assinar, mas saiu de férias e esqueceu de assinar. Chega então o cidadão, chega, né, o particular, o contribuinte, e fala assim, ó, vim buscar a certidão. Aí o colega vira, né, na hora de dar a certidão, fala assim, rapaz, espera aí, que essa certidão foi expedida pelo fulaninho, mas fulaninho esqueceu de assinar. Então esse colega do fulaninho vai chegar até o chefe e falar, chefe, tem um problema aqui. Fulaninho expediu a certidão, mas esqueceu de assinar. O que o chefe vai fazer? Fala, tudo bem, pega lá, né, e assina por, né, faz o famoso P barra, né, assina por fulano de tal. Tá? O chefe chamou para si aquela atribuição. Tá? Provavelmente o chefe depois vai chamar a atenção do subordinado, fala, pô, você viajou, largou o negócio aqui pela metade, né? Mas para que o contribuinte não ficasse então ali no prejuízo, o chefe chamou pontualmente para si aquela atribuição, assinou e foi lá, né, e não deixou ninguém ficar para trás, beleza? Isso que é a avocação. Então, para a avocação acontecer, tem que ter relação de hierarquia e de subordinação. Eu não posso, então, enquanto município, por exemplo, chamar para mim a atribuição lá da autarquia, porque entre pessoas jurídicas não tem relação de hierarquia e de subordinação, né? Então, relação de hierarquia e de subordinação é só entre órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Legal aí? Bacana? Tranquilos? Então, olha só, já falamos de delegação, já falamos de avocação, já falamos, né, de concentração, desconcentração, centralização, descentralização, tutela. Olha quanta coisa não sai, né? Bem, mas só para a gente fechar o nosso raciocínio, produção, vem para as imagens da tela aqui para mim, por favor. Só para a gente fechar o raciocínio, lembre-se que todo esse rolê que eu dei contigo aqui, tá? Todo esse rolê que eu dei contigo aqui, na verdade, né, foi para poder ajudar você a entender o poder hierárquico, bom? Poder hierárquico é aquele que acontece o quê? É aquele que a administração pública pode estruturar-se internamente em órgãos, né? Criando uma relação de hierarquia e de subordinação em seu âmbito. Então, quando a gente vê, né, a administração pública ali se dividindo internamente em órgãos, né? Igual eu coloquei para você, por exemplo, aqui, ó, tá? Seja administração centralizada, seja descentralizada, quando ela se divide em órgãos, nasce automaticamente uma relação de hierarquia e de subordinação. Ou seja, o chefe pode mandar e eu tenho que obedecer, né, como qualquer hierarquia. Alexandre, se tem hierarquia e tem subordinação, né, se o chefe manda e eu tenho que obedecer, o que acontece se eu não obedecer? Se você não obedecer, pode rolar uma punição. E é essa punição que vai cair aqui dentro do chamado poder disciplinar. Opa, deixa eu colocar uma borrachinha aqui, apagar aqui. E é essa punição que vem no poder disciplinar. É por isso que a gente fala, né, que o poder disciplinar ele decorre do poder hierárquico. Tá? O poder disciplinar só existe por conta do poder hierárquico. Ou seja, eu só posso aplicar punições, eu só posso aplicar sanções aos meus subordinados porque eles são meus subordinados. E só existe subordinado porque lá pelo poder, né, hierárquico, a administração pública pode se dividir internamente em órgãos, né? Pelo uso do poder hierárquico, a administração pode criar ou desfazer órgãos aqui. Bem, vou te explicar melhor o que é poder disciplinar, pode vir para a câmera um pouquinho. Vou explicar o que é poder disciplinar, mas vou dar uma pausa, né, para você poder esticar um pouco suas pernas, olhar um pouco para o horizonte para descansar a vista, tomar uma aguinha e beber um café, mas daqui a 3 minutinhos a gente volta para poder falar dos poderes, terminar, e a gente começa também outros assuntos importantes para você botar teu nome na lista. Maravilha? Eu sou o professor Alexandre Amorim, te vejo daqui a 3 minutos. Um grande abraço, não sai daí e tchau, tchau. Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos.